Eu queria saber, Gustavo, qual é o investimento que você fez para poder participar do Rally? Você precisa comprar uma moto, preparar a moto e os seus equipamentos de proteção, né? Isso daí é o básico para você falar, agora eu posso fazer a minha inscrição. Depois que você tem tudo isso, você tem que investir na inscrição e no apoio de uma equipe, né? Aí os menores você coloca passagem aérea, combustível para a prova, os pneus que você vai gastar durante a prova, alguma peça sobressalente e basicamente é isso, né? E como é que você leva essa moto para lá? Como? Pro local de partida lá, como é que você faz para levar? A equipe que nos deu apoio, ela é em São Paulo, então eu me desloquei de Arujá, né, da minha casa até São Paulo, e depois lá de São Paulo eles levaram até Campo Grande. E depois essa equipe vai te acompanhando durante a sua trajetória no rally e traz a sua moto com seus equipamentos para São Paulo de novo, entendeu? E essa equipe ela te dá o apoio logístico, o apoio rápido, basicamente é isso. O que é o apoio logístico? Você tem roupa, tênis, a barraca, os seus pneus, as suas peças sobressalentes, as suas ferramentas. Você não consegue carregar tudo isso na moto. Então, essa equipe transporta isso para você até o próximo ponto de parada, né? E o que é o apoio rápido? Se você, no início, no meio, no final da prova, dá uma pane, um acidente na moto, a moto não anda mais, você não anda mais, a sua equipe precisa te achar nesse ponto, em qualquer lugar que você estiver, você precisa fazer com que te achem lá, alguém precisa te avisar, algum sinal você precisa fazer para que a sua equipe vá lá resgatar você, né? Então, a gente chama isso de apoio rápido. Então, você precisa contratar uma equipe para poder, inclusive a refeição, o café da manhã, o jantar, né, o lanche, dependendo do horário que você chega, eles também colocam tudo isso preparado para você. Depende do que você contrata também, né? Entendi. Em outras categorias, você contrata, inclusive, motorhome, você contrata mecânico para sua moto, né? Você que define o quanto você quer investir, em que categoria você quer participar. Legal. Quantos pneus você chegou a gastar? A gente faz sempre uma previsão para que não falte, né? Mas eu levei 3 pneus traseiros e 2 dianteiros. Mas chegou a trocar ou não precisou? Troquei, usei os 3. Não, eles não viraram osso, né? Até por questões de segurança. Sim, segurança. Mas é recomendado que você troque, assim. A cada 2 dias você troca, né? Eu fiz mais ou menos uma escala de 2 dias um traseiro e 3 dias um dianteiro, porque tem no meio das 8 etapas, os ralis, eles têm por costume, né? Por conceito, colocar uma etapa que chama de etapa maratona. Essa etapa, geralmente, ela é composta por 2 dias, onde você não faz nada na sua moto. O último dia que você mexe na sua moto é até a largada do primeiro dia da etapa maratona, e depois você só põe a mão na sua moto para alguma intervenção no final da segunda perna, da segunda etapa dos dias de maratona. Inclusive, nesse ano de 2019, os Sertões fez com que todos os competidores dormissem, foi um lugar maravilhoso, uma cidade que depois eu me lembro o nome aqui, na beira de um rio, e todos dormiram acampados, né? Foi um momento de descontração e interação com piloto de moto, de carro, de UTV, de quadriciclo, navegador e tudo. E então a gente chama de parque fechado. Todos os veículos entram num parque fechado e é fiscalizado. Não pode. Se você chegou com o pneu furado, se você quiser largar no dia seguinte, é com o pneu furado. Ou você faz a substituição, mas é penalizado. Se você chegou com o seu pneu careca, larga no dia seguinte com o pneu careca.
Então, você faz mais ou menos uma matemática de acordo com a quilometragem que você vai percorrer para, no final do último dia antes da maratona, você estar com pneu novo. Porque você vai passar 2 dias acelerando sem fazer troca de peça nenhuma da moto. Você tem acesso à moto por 15 minutos. Se você, por exemplo, alguns pilotos levam, eu levei, por exemplo, filtro de óleo, filtro de ar, né? Ele é uma espuma, então você amassa bem, enfia no bolso e chegando nesse parque fechado, você tem 15 minutos para fazer o que você quiser na moto. Então eu troquei o filtro para no dia seguinte enrolar a próxima planilha, né? Então você vai intercalando as substituições dos pneus. Você tem um outro equipamento que é bastante crítico no rally, que é o mousse. O mousse nada mais é do que uma câmara de ar maciça, ou seja, o pneu não furaria por prego, por espinho, por arame. Ele pode estourar por superaquecimento, por uma batida numa pedra de ponta, de lâmina, né? Um acidente, você cortar o seu aro, mas ele não furaria e não vazaria o ar, né? E só que o mousse, ele tem um desgaste, ele cansa. Então, como se ele perdesse a calibragem do pneu. Então, se você andar muitos quilômetros com ele durante 2, 3, 4 dias, ele vai se desmanchando, desintegrando. Né? Então, você precisa trocar esse mousse por um novo, descansado, e fazendo um revezamento. Fica um dia sem aquele mousse que você trocou, troca no dia seguinte. Então, você deu 24 horas para ele descansar, ou 48 horas. Então, você vai dosando, né? Os pilotos de ponta, os patrocinados, eles têm mousse, pneu e relação para trocar quanto quiser, todos os dias, né? Muitos nem trocam, mas a maioria, como tem aquilo disponível, então eles não querem correr, eles não podem correr risco nenhum de perder segundos, porque um pneu não deu gripe numa curva e ele não está conseguindo fazer aquela curva com aquela performance desejada, né? Então, eles trocam realmente alguns materiais aí sobressalentes todos os dias, mas nós vamos revezando, até porque a gente não acelera tanto, né? Então, o desgaste de alguns equipamentos não acelera tanto, não degrada tanto, né? Mas é um equipamento que a gente precisa tomar bastante atenção, que é o mousse. Inclusive, quando nós temos o deslocamento inicial e o deslocamento final, que algumas vezes acontece em estradas um pouco melhores, ou muitas vezes em estrada de asfalto mesmo, onde passa-se carros normais, né? Porque o rally, ele fecha aquele trecho, ele combina com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Rodoviária, que ali vai passar o rally naquele momento. Inclusive, ele fecha algumas porteiras, alguns acessos de estrada. Ele divulga que a caravana do rally, a caravana do rally segue geralmente outros caminhos, mas que os pilotos vão passar por aquele caminho, em frente à sua porteira, dentro da sua fazenda, naquela ponte. Então, ele interdita aquele circuito que os pilotos vão passar em altíssima velocidade. Se eu de moto bater num caminhão, eu tenho um risco muito sério de me machucar, e o caminhoneiro talvez nada. Mas se uma picape V8 bater num carro de família, vai dar um estrago muito grande para as pessoas da família, e talvez para os pilotos dos sertões da prova não vai acontecer muita coisa. Então, tem toda uma segurança, né? Apesar de que, às vezes, você encontra carros no contrafluxo, é muito perigoso, encontra motos de pessoas da região no contrafluxo, ou às vezes até no fluxo, gerando uma poeira, caminhões, é muito perigoso, né? A prova não é 100% segura, não tem como você fechar dentro de 600 quilômetros, N entradas de fazendas, de sítios, chácaras e cidades, cruzamentos, pontes, avisar todo mundo e fazer com que todo mundo não saia de casa. Às vezes até por uma necessidade a pessoa precisou sair, enfim. Levar um filho que se acidentou no médico, ele vai entrar na contramão de um rally, com certeza, qualquer um faria isso. Então, riscos são iminentes, né? Mas é diferente de você sair amanhã cedo, pegar uma estrada de sítio aqui, próximo da sua região, que ninguém foi avisado, né? Então, quando a gente faz treinos, são treinos em locais abertos. Então, você tem uma certa segurança no que você está fazendo, faz as curvas na mão, que pode a qualquer momento
em outro carro. No rally, você às vezes dá uma abusada, faz uma curva na contramão, não deu para fazer aquela curva na mão, você estava numa velocidade que você não conseguiu segurar, então ela vai acontecer na contramão e tudo pode acontecer, né? Pode ter um carro da própria competição, um competidor parado na saída daquela curva, e aí não tem jeito, né? Tudo bem que você tem um instrumento que você avisa que você está parado naquele local, mas tudo muito dinâmico, tudo muito rápido, as coisas acontecendo. É segundo, e né? frações, né? Então, essa é a dinâmica do rally. E em termos de peças aí, você que vai estipulando o quanto você quer gastar, né? Apesar de que na categoria selfie, você tem um certo limite de equipamentos. Senão você leva 8 jogos de pneu dianteiro e traseiro, então tem um certo limite, tem uma limitação que é adequada para você fazer o rally, com certeza. Aí você escolhe o pneu com gripe que você acha que vai ser adequado para aquela região, para aquele terreno, né? Nos sertões, você passa em erosões, terra, poeira, chão batido, gramas, desertos, dunas, areias, talco na estrada, que você fala, puta, eu já vi talco na estrada, né? Que é aquela poeira que assentou, mas profundidades de talco que encobrem erosões profundas, e tudo isso está na planilha, né? A planilha, ela te dá uma boa noção do que você vai enfrentar, desde que você saiba interpretá-la e fique atento aos riscos, né? Mas uma poeira cobrir uma erosão, a hora que você olha a 150, 160 km por hora, não tem condição nenhuma de você ver. Então, o equipamento tem que estar todo preparado para todo esse tipo de terreno, né? Você passa por dentro de rios, você pega trechos pequenos, devido à época do ano que a gente passa pela região, mas é praticamente ausente de chuva, né? Então, grandes distâncias com barro não tivemos, né? Só em saídas de rio que você tem um pouco de barro, mas você passa em mata-burros na longitudinal, mata-burros na transversal, você passa em mata-burros na longitudinal com vão central, tudo isso está indicado na planilha, ou seja, você tem que pegar, onde o pneu os 2 pneus do carro passam, você tem que escolher qual que você passa. Se você for passar no meio, ele tem um vão central e não vai passar, você vai cair feio ali, a não ser que seja um mata-burro que, por uma sorte, ele é em aclive e você pulou ele, mas não é o recomendado. Viu que é mata-burro de vão central, inclusive uma das fotos que eu compartilhei com vocês, mostra todas as legendas da planilha que você tem que saber. Não dá tempo de a 160 por hora. O que significa esse MTBVC? Mata-burro com vão central. Deixa eu ver. MTBVC. Puta, já era. Você já bateu. Passou reto numa curva. Então, você tem que saber. E assim, aproveitando tudo isso que você acabou de falar, assim, quais foram os momentos mais difíceis dentro da prova? Das legal, provas, né? Para mim, assim, tudo foi bastante novidade, desafiador e difícil todos os momentos, né? Depende da forma como você encara, mas os de maior dificuldade foi quando a gente tá ali, né, para a largada. Eu lembro, o prólogo, como eu comentei com vocês, eu já fiquei bastante nervoso, ansioso, né? Prólogo, primeiro dia, tá ali todos os pilotos, eu não posso fazer feio, tinha uma plateia linda em Campo Grande, olhando, vaiando, aplaudindo, tinha de tudo. Falei, não posso cair, eu preciso terminar esse prólogo, nem que eu seja o último a largar. E os pilotos mais experientes falam, prólogo não se ganha rally, mas você perde o rally no prólogo. Então eu prefiro não perder. Então vamos devagarzinho. Fiz a minha volta do prólogo, tive uma classificação, acho que 53ª, eu acho. Bom, não sou o último, mas também não quis ser o primeiro e eu ia me arrebentar. Larguei. No primeiro dia de largada, o deslocamento inicial era um deslocamento curto, de 30 quilômetros, se não me falha a memória. Só que você saía já de uma região em Campo Grande, que na lateral esquerda era todinha de um trilho de trem, com aqueles dormentes pesados, extremamente brutos, e com palmeiras, então você tinha que desviar, e acho que a manutenção da ferrovia
quando trocava um dormente podre, jogava nessa lateral da direita que você estava andando de moto, de carro. Todo mundo passa, aonde passa a moto, passa todos os veículos da competição, tá? Então, você larga de moto e era um terreno extremamente arenoso. E a areia eu não tinha habilidade, eu não tinha treinado em areia funda, areia pesada. Eu não deu tempo, era um treino para eu ter ido no Rio de Janeiro. Eu não fui, eu tive problema, acabei não indo, acho que problema logístico, não fui. Falei, bom, se tiver areia, eu vou ter que treinar lá na hora. E, puta, parece que aquilo que você tem medo é aquilo que te coloca à prova, né? No primeiro dia, areia. E o meu acidente que eu tive, que eu comentei com vocês, que eu bati o ombro, foi num toco de árvore. Então, eu associei o dormente ao toco da árvore. Falei, se eu cair, eu sei que vai deslocar meu ombro. E areia, que eu não estava preparado. Eu falei, mas vamos que vamos. Como é que é, pessoal? Como é que faz para andar na areia? Aí você assiste, lógico, eu tinha me preparado teoricamente, né? Perguntava como é que andava a areia e tal. Não, senta para trás, já o corpo para trás, a frente tem que levantar, acelera, não freia. E, bom, vou somar tudo isso, vamos ver o que isso se traduz a 40 km por hora, 100 km por hora, enfim, vamos ver. E fui juntando tudo isso e larguei o primeiro dia e você extremamente tenso no braço e aquela tensão endurece o braço, o ombro, tudo enrijece. Você fala, isso não está sendo positivo para mim, não é bem assim. Aí um cara que largou atrás de você te passa, você fala, não, peraí, como é que ele está andando? Deixa eu ver. Peraí, é assim não, então eu posso andar um pouquinho melhor. E deixa eu ir aprendendo. Aí você vai ganhando confiança e assim, é que nem o aprender a voar de alguns passarinhos, né? O pai empurra penhasco abaixo. Né? A gente assiste esses vídeos de aves aí marinhas, que como é que aprende a voar? Cara, não vai ser num campinho de futebol que você vai aprender a voar. É penhasco abaixo, porque não tem outra forma de você aprender. Então, eu vou ter que aprender a andar nessa areia hoje, aqui nesse momento. Então, nos primeiros 5, 10, 15, 30 quilômetros, foi aprendendo. Depois, assim, teoricamente, relaxei, consegui ver que é dessa forma que está dando certo, e aí foi. Esse foi o primeiro momento tenso, difícil, né? Um outro momento tenso que exigiu bastante resistência psicológica, física, foi o segundo dia. O segundo dia, poucos conseguiram terminar essa etapa especial, uma etapa de 530 quilômetros. Foi a segunda etapa mais comprida dos Sertões em toda a história, porque a primeira foi na quinta ou sexta etapa desse mesmo Sertões, né? Então tiveram 2 etapas as maiores de toda a história, e a primeira foi essa do segundo dia. E um local de extremo calor, um terreno perigoso, muita raiz de árvore é traiçoeira, ela não é um dormente colocado na perpendicular para você passar, ela está em todos os sentidos, né? Areia funda, poeira escondendo erosões, passamos por dentro de matas, pedras, rios, pontes destruídas que você fala, se eu passar, ótimo, se eu não passar, vou cair lá embaixo no rio. Então, foi bastante tenso também, e não acabava, né? A média de velocidade não alta, baixíssima, e foi bastante difícil. Tombos, né? Não tem jeito, você está em baixa velocidade numa areia, às vezes acontece de você cair mesmo, não tem o que fazer, aí a moto morre, você dá partida na moto, segue em frente, respira. E a gente sabe que num momento desse, quando você começa a cair, é porque você não está mais conseguindo segurar na moto, né? Então, relaxa um pouco, porque senão você vai cair mais feio. Você caiu, perdeu um tempo, vai querer recuperar aquele tempo através de velocidade com a moto, em quilometragem por hora com a moto, e vai sofrer um acidente pior lá na frente. Então, relaxa, descansa, puxa a mangueirinha do camelback, bebe uma aguinha, pega um carboidrato que você levou, alguma coisa que te dá uma energia, pensa, muda a estratégia e vai, porque aquele terreno ele vai acabar, né? Não existe Brasil inteiro de areia, não existe o Brasil inteiro de raiz. Você pode ter centenas de quilômetros, mas uma hora ele acaba. Então, tenha fé também que você vai passar aquilo. Esse segundo dia foi bem punk. Eu mandei uns vídeos que a minha família, que eu mandei pelo WhatsApp, quando eu cheguei na cidade,
que eu falei, pessoal, para mim, se acabasse o rally aqui, tudo valeu a pena, todo o investimento, todo o tempo, tudo valeu a pena. Aí meus irmãos, né, que são guerreiro também aí de Ironman, falou que acabou, tá só começando, agora que você tá entrando, vai em frente. Aí meu pai e minha mãe falou, olha, filho, se quiser parar, tá tudo bem, fica tranquilo. É pai e mãe. E a minha esposa falou, Gu, eu não sabia o que eu falava para você, mas eu queria que no fundo que você seguisse em frente, mas a gente fica pensando, puxa, e se acontece alguma coisa, foi eu que incentivei, então é complicado para todo mundo ali, né? Mas o segundo dia foi tenso. Legal, o terceiro dia foi, perto do segundo, foi moleza, trechos de altíssima velocidade, adrenalina, risco ali, a flor da pele, muitas lombas, então a perna ali realmente exige muito do piloto e pula. Você fala, caramba, eu fazia treinos de 4 horas em cima da moto, 6 horas em cima da moto, pulava 5 lombas e, pô, tô pulando lomba bem, né? Aquelas lombas que eu não sei nem, você deve estar com 5 metros de distância. Só que nos sertões você pega 300 lombas. Você fala, meu, que é isso, cara? Parece que eu tô andando no mesmo lugar, porque é muita lomba. Você fala, quem que construiu tanta lomba? Então você pega regiões de plantação, que eles fazem aquelas curvas de nível para deslocamento da água, né? Para evitar erosão. Então, você pula todas aquelas lombas. E em alguns trechos, você emenda uma segunda lomba, ou às vezes você cai na crista da segunda lomba. Dependendo da velocidade que você está, é muito perigoso. Tudo isso é avisado na planilha, mas você está ali para dar o seu melhor, né? E assim foi o terceiro dia. O quarto dia também um dia técnico, rápido. Aí entrou no quinto dia, que foi o primeiro dia da maratona, que ia ser o quinto ou sexto dia de maratona, e aí entramos no Jalapão. O Jalapão é, por muitos, conhecido como o temido Jalapão, ali separa os meninos dos adultos, né, as crianças aí, e a dificuldade é realmente grande, o calor é insuportável, o terreno é traiçoeiro, muita areia, muita curva, pedra escondida embaixo de areia. Você não vê a pedra, mas o seu pneu vê a pedra. Ele vai encontrar a pedra ali embaixo, que ele está cavocando, o dianteiro, o traseiro. E aí eu tive problema com o equipamento, eu consegui consertar. Numa saída de Mataburro, subindo o Mataburro, levantou poeira. Na hora de descer o Mataburro, eu não vi uma erosão. Com certeza deveria estar na planilha, eu não vi uma erosão, bati de frente, eu voei por cima da moto. Cheguei a fazer um cortezinho bem aqui em cima, que levei um pontinho, nem existe mais esse corte, mas tudo aquilo me assustou, e aqui é uma região de bastante irrigação de sanguínea, né? E então saiu sangue, aquilo me assustou, falei, não, peraí, é hora de parar, pensar, botar o pé no chão. Sentei na sombra, desentortei a moto, com as ferramentas que eu tinha, troquei o que precisava, reapertei o que precisava, foi mais o protetor de manete ali, senão teria quebrado até o manete do freio, enfim. Botei a cabeça no lugar, falei, não, eu preciso andar, preciso terminar essa prova. E aí você começa a pensar, né? Pô, podia ter sido um acidente pior. Será que vai ter um pior pela frente? Eu estou percebendo que a minha condição física já não está igual ao do primeiro dia, não tem como, né? Você vai também se desgastando. E aí vai, né? Então, a gente passa por momentos difíceis de tomada de decisão. Teve um momento do sexto dia também, que era a etapa maratona, que eu larguei e logo eu tive problema também, fui fazer uma curva, as árvores, lá é meio cerrado com caatinga, né? Então, em estradas estreitas, de muita curvinha, porque vai desviando das pedras grandes, e as árvores, elas vão entrando meio que, são troncos retorcidos, elas entram na estradinha, né? Elas invadem o limite da estradinha, então você vai fazendo as curvas. E eu bati o ombro numa daquelas árvores, fui fazer a tangente do outro lado, subi no barranco, aí a moto já não pegou, já estava sem força no pé e tal, eu não tinha mais partida elétrica. Eu falei, e agora? O que eu faço, né? Parei, bebi água de novo, olhei na planilha, a planilha já não estava mais rodando eletricamente, eu tinha que rodar manualmente, porque a bateria já não estava mais conduzindo energia para o roadbook. Fui mapeando com a moto parada, tudo desligado, descansando, tirei a planilha, falei, daqui a 12 quilômetros tem um símbolo de uma casa.
símbolo de casa pode ser uma cidade, um bar, pode ser uma casa abandonada, pode ser um curralzinho, um abrigo, pode ser qualquer coisa. Eu falei, mas alguém construiu aquilo ali, ali passou vida um dia, deixa eu ir lá para ver o que é esse lugar. E decorei aqueles 12 quilômetros. Então, eu acho que quando eu estiver no 3º quilômetro, eu preciso virar à esquerda, porque os meus odômetros já não estavam funcionando mais, né? E eu não tinha mais condições de acompanhar, porque os UTVs já começaram a me passar, eles estavam muito mais rápidos do que eu. Eu não conseguia ir atrás de ninguém, né? Falei, não, eu preciso ir comigo mesmo. Só que eu podia pegar o rádio e falar, vem me ajudar, eu espero vocês chegarem, ou tomar uma decisão e falar, eu preciso chegar nesse lugar, que ali vai ter alguma coisa, não é possível. Senão eu preciso pensar no próximo ponto. Então, o lugar mais próximo que tinha era esse de 12 quilômetros. E aí eu falei, não, vou montar na moto, vou fazer ela pegar, e fiz funcionar. E cheguei nesses 12 quilômetros e tinha realmente uma vilinha, chama Porto Alegre, no meio do deserto do Jalapão, um lugar que eu sonho e planejo voltar nesse vilarejo de 10 casas, moram 70 pessoas ali, algumas são 10 famílias, acredito eu, e no fundo dessa vila passa um rio maravilhoso, é um oásis aquilo ali, né? Para quem está numa situação daquela, faltavam centenas de quilômetros para terminar e já tinha andado quase uma centena de quilômetros, então ou volta ou vai para frente, não sei o que é pior, deixa eu ficar aqui, minha água já tinha acabado, então lá eles me deram água, me deram abrigo, insistiram, inclusive, para eu deitar dentro da cabana deles, na rede deles, né? E ali eu me recuperei forças para deslocar com a moto, e eu já estava com o pé bastante dolorido também, sem condições de terminar aquele dia, então eu pedi auxílio aí da equipe dos Sertões para me deslocar. Mas o que eu quis comentar também foi das tomadas de decisões que você tem. Eu comentei que eu poderia ter ficado parado lá esperando, porque você contrata uma equipe para ir lá te ajudar, mas acessar o Jalapão, primeiro, para acessar um piloto lá no meio da prova da especial, não pode vir na contramão, ou senão você está querendo cometer um suicídio, porque os carros, as motos, ou querendo cometer um assassinato, né? Porque você pode matar um piloto de moto, né? Então, para mim, a equipe vir na contramão do circuito é loucura e é proibido. E para ela me pegar sentido circuito, tem que terminar o último carro de largar, né? Para que as equipes de apoio vão varrendo todo o circuito para ver qual piloto que está ali precisando de ajuda. Lógico, você se comunica por rádio e tal. Eu falei, isso pode demorar, pode custar a minha noite aqui nesse deserto do Jalapão, e eu não sei o que eu vou encontrar por aqui. A minha água já acabou. Não tem sombra lá, não tem sombra. Eu lembro que eu dividi uma sombra assim, tentando falar no rádio, daqui a pouco eu olho uma caixa de marimbondo em cima. Eu falei, bom, eu conversei com eles, falou, tem lugar para nós dois aqui, você fica quieto, eu fico quieto. Eu sei que aqui o espaço é seu, mas eu preciso dessa sombra agora, senão eu vou me desidratar mais rápido do que eu posso. E aí você fala, eu preciso tomar uma decisão na minha vida aqui, não posso esperar a coisa acontecer, porque não pode acontecer da maneira com que eu acho, né? A minha equipe que vai me buscar lá, ela pode ter um problema também, e só me resgatar no dia seguinte. O meu rádio de comunicação pode acabar a bateria, eu posso me desidratar, enfim, tem uma série de coisas que passam na sua cabeça, então você precisa tomar uma decisão. Eu falei, eu preciso ir meio que nas cegas, esses 12 quilômetros eu preciso chegar. E aí tomei essa decisão e cheguei. Aí depois veio a 7ª etapa, a 8ª e a última etapa, que é a chegada lá na rampa, né, dos Sertões, onde você recebe a tão esperada medalha, né, sinal que você completou a prova. E então, assim, momentos difíceis tem sim o tempo todo, momentos que te desafiam, momentos que te fortalecem, em alguns momentos que você está numa pilotagem mais tranquila, de um deslocamento, às vezes uma zona de radar que você vai cruzar uma estrada que tem um índice populacional um pouco maior, então o risco é maior, eles te dão um limite, aqui você vai andar só a 80 km por hora com picos de 100.
Só tem um tempo para você fazer tudo isso. Mas a 80 por hora é uma velocidade super tranquila, que dá para você pensar em outras coisas, né? Apesar de ser toda planilhada também, mas aí você pensa na sua família, o que você está fazendo ali. Eu, particularmente, rezei muito ali, agradeci muito a Deus por aquela oportunidade, rezando para minha família estar bem e que eles fiquem tranquilos que eu estou bem. Chorei bastante ali dentro do capacete, então misturou poeira com lágrimas de emoção e sempre assim, lágrimas de felicidade mesmo e de, pô, tô fazendo uma coisa do bem, que me inspira, que me leva a trabalhar todo dia, que me leva a acordar cedo e treinar um trabalho físico, né, um treino físico. Então isso me motiva muito, né? Então tá valendo a pena, uma coisa do bem, vamos em frente. Chora, você expõe tudo aquilo, depois volta e pilota de novo e adrenalina de novo. Isso foi muito bacana. Então, são momentos difíceis de muita alegria também, tudo junto. E o bacana do rally é que você fala assim, se você, né, almejar ganhar alguma coisa e tal, não adianta ir bem no primeiro dia. Pô, eu estou bem no primeiro dia. Poxa, eu estou bem no segundo dia. Eu estou bem, até o 7º dia eu estou bem. Fica quietinho, porque no 8º dia tudo pode cair por água abaixo. O rally não adianta, o campeão só se consagra no último dia. Não tem jeito. Ele pode estar com uma vantagem muito grande do segundo colocado, mas tudo pode acontecer. O rally é uma caixinha de surpresas, né? Então, desde a preparação do equipamento, né? Que nem o Vinícius comentou, como que a preparação do equipamento, o quanto você investiu, como que você montou a sua moto, né? Então, você contrata aquele profissional que você confia, que cabe no quanto você quer gastar também, no quanto você quer investir financeiramente. Porque o cara, se você está colocando o seu aparelho de respiração, de UTI na mão dele, se ele não fizer um bom trabalho ali, você não vai sobreviver no rally, né? E mesmo assim ele não é infalível, né? Porque depende da sua pilotagem, depende do terreno, depende de uma série de fatores, né? Ele não te garante nada, ele faz um bom trabalho que ele está acostumado a fazer, né? O melhor possível, né? Às vezes um fiozinho que vai ali vibrando durante 1.000, 2.000, 3.000 quilômetros, ele pode apagar a sua moto. Eu vi cara com moto 0 apagando em segunda etapa, o cara com chance de posição boa. A moto dele apagou e depois eu fiquei sabendo que era um fiozinho que entrou em curto, apagou o motor, ele perdeu aquela etapa. Então, assim, isso poderia ter acontecido na última etapa dele ou na penúltima. Então, o rally ele é uma sequência de acertos ou sequências de correções de rota ou sequências de reparos, né? Que você vai dando certo em tudo ou remendando tudo para que no final você chegou melhor do que o outro, né? Se alguém almeja ganhar o rally, né?